Para qualquer pessoa que entende o básico de política, sabe que bater na tecla de presidente não é tão viável, visto que quem está acabando com o Brasil é o Congresso Nacional. Até quem não entende de política, até quem não tem apego por ninguém na política, sabe que o Congresso Nacional é completamente inimigo do povo e a gente pode decidir quem tá lá dentro. Eu acho que bater na tecla de presidente é muito mais sobre ego e moral do que de fato conhecimento político, porque o poder executivo, ao meu ver, o que mais tem de fato poder direto com a população é o governador. E quando a gente pensa que no poder legislativo as leis, gente, aquelas pessoas estão fazendo leis para o Brasil. E é por isso que o Brasil tá o que tá. O Congresso Nacional realmente está acabando cada vez mais com o Brasil. E esse ano a gente pode escolher deputados federais e senadores 1 e 2. Então, sempre que a gente falar, ai, o Brasil tá acabado, esse ano é uma eleição extremamente importante, justamente porque se a gente não tá contente com o Congresso Nacional, é a hora da gente começar a se movimentar. E foi com o nosso não entendimento e talvez um possível cegamento sobre os outros candidatos e focar somente em presidente que a gente vê todos os estados do Brasil afundando, basicamente. O governo do Rio de Janeiro, a gente nem precisa falar sobre. Só que isso subiu para todos os estados, principalmente aqui em São Paulo, tá? Não tire São Paulo da reta, porque São Paulo tá caindo aos pedaços. O que o Tarcísio fez com São Paulo não cabe em palavras. Mas o ponto é, se você é contra uma pauta, não seja. Porque você, enquanto cidadão, se você é contra uma pauta, você tem que ver qual maneira que o deputado que você depositou o seu voto vai fazer com que seja beneficente para você. Ou seja, o fim da escala 6 por 1. Você é contra. Por quê? Porque você pode ser um dono de bar. Você é comerciante. O fim da escala 6 por 1 não é questão de gosto. É questão de precisa acontecer. Você, enquanto comerciante, acha que vai quebrar. Qual é a pauta do seu deputado para que você tenha isenção de impostos? Mentiram, viu? Mentiram! Por exemplo, que te ajude a pagar mais um salário para uma pessoa. Qual que é a pauta do seu senador? Porque os que estão sendo contra o fim da escala 6 por 1, eles não estão beneficiando você, comerciante, você, chefe, você, patrão. Eles estão beneficiando a si mesmo. Por quê? Porque de 594 políticos no Congresso Nacional, a gente tem 273 empresários e 160 fazendeiros. Agora, gente, aqui eu volto em informações que eu já trouxe em outros vídeos. 160 fazendeiros aprovaram leis que beneficiariam eles, como colocando isenção nos agrotóxicos. E esses agrotóxicos, a isenção desses agrotóxicos não condiz com os gastos que o governo tem no SUS, que são consequências do uso desses agrotóxicos. Você que só quer vender um gin tropical à noite na sexta-feira, por que que você não recebe isenção na hora de comprar seus produtos? Porque o governo Lula é ruim? Não, porque as pessoas que compõem o Congresso Nacional não estão pensando nem nos trabalhadores e nem nos comerciantes, que são trabalhadores. Esse é o ponto. Vocês, comerciantes, são trabalhadores, assim como os seus funcionários são trabalhadores. E a resposta do Congresso é que eles são contra tanto comerciante quanto trabalhador, porque eles se sentem superior. Essas 594 pessoas que estão no Congresso se sentem superior do que 200 milhões de pessoas no Brasil. É interessante, né? A minha resposta é não. A resposta é não. A resposta é não, não. E a resposta para você, não. Existe pauta para beneficiar o comerciante quando há a pauta, o debate, fim da escala 6 por 1, o seu senador, o seu deputado que você votou, ele enxerga você como? Como nada. Como nada. Ser o seio.
Vamos pensar um pouco, né? Assim, olha, de verdade, eu acho que é importante a gente ter a consciência de classe. Consciência de classe não é se achar extremamente pobre, dependente do Bolsa Família, como algumas pessoas pensam. Ter consciência de classe é simplesmente entender que você não pertence à elite. E não pertencer à elite é não pertencer a essa clave de 273 empresários, que assim, esses empresários, veja bem, não é empresário tipo dono de bar, não é empresário, tem uma produtora, não é empresário tipo isso, é empresário que recebe dinheiro do Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro chegou a conversar com você enquanto dono de bar? Não, porque você não é gente que chama a atenção das pessoas que se acham elite. Porque em que momento a gente achou de bom tom achar que político é elite? Será que foi quando o senador Ciro Nogueira recebeu dinheiro, tipo 500 mil reais por mês do Daniel Vorcaro? Isso o tornaria elite? O Daniel Vorcaro... A questão do Congresso Nacional, a gente realmente pode resolver. E isso não é sonho de esquerdista safado, não, tá? Essas pessoas que compõem o Congresso Nacional, de 594 políticos, 273 empresários, 160 fazendeiros, compõem 72% do Congresso Nacional. E esse 72% não representa 10% da população brasileira. E sabe por quê que a gente deixou tudo isso acontecer? Porque a gente estava batendo na tecla de Lula ou Bolsonaro. Porque a gente estava batendo na tecla de PL ou PT. Quem vendeu a ideia de que empreender no Brasil era fácil foi um herdeiro que teve condição de quebrar bastante empresas até conseguir uma dar certo. E aí, a pessoa que acreditou, o proletariado que acreditou que empreender no Brasil é fácil, não se beneficia de isenção de impostos, tal qual os 160 fazendeiros que compõem o Congresso Nacional. Então, empreender no Brasil tendo redução de imposto, aí realmente fica fácil, principalmente se você é fazendeiro. Agora, se vender o sonho para você, que empreender no Brasil era a solução para você ser seu próprio chefe, a pessoa falou sobre maneiras, sobre isenção de imposto? Claro que não. Por quê? Porque não era arquitetado. A ideia é que quebre. E aí a ideia é que quebre e que você culpe o presidente, seja ele de direita ou de esquerda. Porque a nossa sociedade não entende como funcionam os três poderes. E a gente vê lei, projeto de lei, um monte de coisa, a gente fica, o Lula, ou o Bolsonaro. Gente, quem tá no Congresso? Sabe? Quem tá no Congresso? E eu acho importante a gente pensar quem tá no Congresso de verdade, e eu trouxe até aqui pra gente ver um gráfico de partidos que compõem o Congresso Nacional. São 12 partidos políticos que compõem o Congresso Nacional, 4 são de esquerda e 8 são de centro-direita, extrema-direita. Eles até colocam que são extrema-direita. Os partidos de extrema-direita e centro, que são a maioria, eles devem continuar? Você enquanto comerciante, você está sendo beneficiado com as leis que esses deputados e senadores estão fazendo? Porque se você acha que sim, é um pouco ilusório, na verdade. Porque você não tem isenção de imposto, você não tem questão de alvará, você não tem nada que beneficia o seu comércio. Mas só o fato deles não permitirem o fim da escala 6x1, você acha que você está sendo beneficiado. E isso é burro, isso é ilógico, e isso é consequência de uma sociedade que não tem conhecimento dos três poderes. Não tem conhecimento do que o poder legislativo é capaz de fazer. Porque nessas de não permitir o fim da escala 6x1, você, enquanto comerciante, acha que está ganhando. Mas aí depois vai ter que complementar a renda. A sua mulher vai ter que fazer bolo no pote e você vai ter que entregar. Ou então, se você já for uma coisa mais elitizada, vai fazer Uber com o seu próprio carro. E você vai culpar quem? O PT. Só que quem cria a lei é o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, a gente tem 8 partidos políticos de centro,
extrema-direita, e 4 partidos de esquerda. E você acha que 4 contra 8, sendo partidos políticos, porque são 594 políticos, né? Você acha que realmente todas as leis que eles estão criando estão te beneficiando? Ou você só tá vendo a manchete da notícia e acreditando que essa é a solução? PL comemora aumento da jornada de trabalho semanal para 52 horas. Você acha que você não vai pegar disso? Você acha que você não é colaborador, que você não é trabalhador? A gente tem uma grande dificuldade de uma distância, né? A gente se distancia muito de quem trabalha pra gente. Por quê? Você se acha mais próximo dos 160 fazendeiros do Congresso? Você se acha mais próximo dos 273 empresários que estão no Congresso? É sempre bom lembrar. O Daniel Vorcaro me mandou mensagem. Se o Daniel Vorcaro não te mandou mensagem para trabalhar para ele, você tá muito mais perto do seu colaborador do que dos 273 políticos empresários que estão compondo o Congresso Nacional. Vale sempre trazer essa... Cala a boca, vai tomar no cu! O comerciante se sente prejudicado com o fim da escala 6x1? Qual que é a pauta do seu deputado? Se o Daniel Vorcaro não quebrou o Brasil, não vai ser o fim da escala 6x1 que vai quebrar. Vamos pensar. O cara ganha 20 vezes mais que você enquanto patrão e 34 vezes mais enquanto trabalhador, enquanto seu trabalhador. O cara ganha, então, 20 vezes mais que você, né, comerciante. Tu acha certo, pai? Tu acha certo mesmo? Os caras lá trabalhando 4 vezes na semana e quando vê uma pauta, a resposta é ou sim ou não? Cala a boca, vai tomar no cu! Você, comerciante, você se sente prejudicado, né, com o fim da escala 6x1, porque o povo quer tudo do governo, o povo quer dinheiro do governo, não quer trabalhar. Os senadores, a Câmara Legislativa aprovou em uma reunião de emergência, tá? O fim da escala 6x1? Não. Aprovou o fim? A redução de impostos para comerciantes? Não. Aprovaram um projeto de lei que o uso do dinheiro de fundo público, tá? Porque vamos lembrar aqui, Daniel Vorcaro doou 5 milhões para a campanha de Jair Messias Bolsonaro e 2 milhões para a campanha de Tarcísio de Freitas. Para além dessas doações de empresas privadas, tá? Existe um fundo público eleitoral que financia campanhas eleitorais, certo? Esse fundo compõe 6 bilhões de reais, tá? As pessoas que coordenam esse dinheiro, os políticos, tá? Os políticos que coordenam o dinheiro de 6 bilhões de reais estão achando que tá pouco, aprovaram um projeto de lei que nenhum juiz pode julgá-lo caso não comprovem as rendas. Para que foi utilizado esse dinheiro? Não precisam comprovar e não vai ter juiz para julgá-los. Caso cumpra alguma multa, caso eles cometam alguma multa, eles têm um teto, colocaram um teto para multa de 30 mil reais, tá bom, querido? Imagina você receber 30 mil reais, comerciante. Os caras estão querendo pagar uma multa de 30 mil porque para eles não é nada, e pode ser pago em 15 anos. Você, enquanto comerciante, se sua empresa quebrar agora, o banco vai te dar dinheiro para você empreender de novo? A minha resposta é não. A resposta é não. A resposta é não, não. E a resposta para você, não. Mas os políticos com 6 bilhões de reais, eles podem fazer o que quiser, não vai ser julgados e, para além disso, pode pagar a multa parcelado em 15 anos. Multa essa de 30 mil reais. Gente, essa ideia de que quem quer dinheiro do governo são esquerdistas, você acha que se esses políticos não tivessem esse salário maravilhoso de 40 mil no mínimo, mais verba, né? Auxílio paletó, auxílio peru, tinha gente chorando porque não ia ter auxílio peru. Amor, pelo amor de Deus, você enquanto empresário do Congresso Nacional não paga uma cesta básica e você tá chorando por conta de um auxílio peru que foi retirado? O capitalismo falhou
falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. É isso que nós combatemos. Me impressiona, realmente me impressiona. E são essas pessoas que estão criando leis. Pra gente, obviamente que não. Eles estão criando lei pra eles. Vide essa que eu acabei de exemplificar. Numa reunião de emergência, fizeram com uma blindagem. Lembra que a gente foi pras ruas contra a PEC da blindagem? Numa reunião de emergência, o Hugo Mota aprova esse projeto de lei como uma blindagem novamente, em ano eleitoral. Ano eleitoral de senador, governador, presidente e deputados, tá? Então, realmente vale a pena a gente ficar discutindo Flávio, Lula. Olha o Congresso Nacional, olha a questão de leis. Ideia de ego, porque um defende a pátria, outro defende a família. Meu amor, a partir do momento que tu tá dentro lá desses três poderes, todo mundo vai saber de indicar uma clínica de aborto. Vídeo Guto Zacarias, primeiro deputado do partido dele. Primeiro momento quer abortar, ai, tava nervoso, quis abortar, mas vai no palanque e fala que é contra o aborto. Para com esse negócio de moral. Se você quer moral, vai pra igreja. A gente tá falando de política. Políticos que são corrompidos por donos de banco. E eles criam leis dentro do poder legislativo para ajudar dono de banco. E você, comerciante, você tá mais perto do trabalhador que vai ficar beneficiado com o fim da escala 6x1, ou você tá perto do Vorcaro, que é dono de banco e tem consultor de ex-diretor do Departamento de Fiscalização do Banco Central? Gente, vocês se distanciam dos trabalhadores e se aproximam de gente que tem horror a ser parecido com vocês, tá? É até uma vergonha pra eles que vocês se identificam com eles, porque não é pra ser. Existe uma superioridade. Eles não falam com vocês, comerciantes, eles falam com dono de banco. Eles criam emenda para dono de banco. Porque você pode ser contra certos tipos de pauta. Você tem o seu direito. Quem não tem o direito de ser contra certos tipos de pauta é o senador e deputado. Porque com 40 mil reais por mês, líquido, tá? Sem VAVR, que isso que a gente... Nossa, meu sonho, VAVR. Imagina auxílio paletó, auxílio peru, né? Talvez se eu recebesse, também estaria chorando, vai que. Essas pessoas, com 40 mil líquido, meu amor, 4 vezes na semana, o seu trabalhador quer 1 dia de descanso para poder conseguir pensar melhor. Os caras têm 3 dias de descanso. E quando eles vêem uma pauta, 3 dias de descanso, 40 mil reais por mês, auxílio peru, tá? Pra quando vê uma pauta, falar, ai, pra mim não serve. Vocês estão loucos que não serve? Pois você volta, pensa, castigo, vai ficar 5 minutinhos pensando como que isso vai prestar. É o seu trabalho. Esse ano tem eleição. Gente, esse ano tem eleição para senador e deputado. Por que a gente tá falando de Flávio Bolsonaro e Lula? Realmente foda-se. Realmente não importa se é Flávio ou se é Lula, porque não adianta nada o Lula ganhar ou qualquer outra pessoa política de esquerda ganhar com um congresso majoritariamente de direita e centro-direita. Nada, a gente ficar debatendo 4º mandato de Lula, 1º mandato de outra pessoa, com o Congresso Nacional sendo inimigo desde o comerciante, a trabalhador, a pessoas em situações de vulnerabilidade social, a mulheres, ser contra negros, ser contra menos judeus. O Congresso Nacional, a pauta deles é empresários, fazendeiros, judeus, Deus, pátria, família. Gente, eu postei um vídeo esses dias que as pessoas comentaram que estavam desanimadas, que os senadores e deputados só beneficiam eles. E a gente pode mudar isso. Você tem hoje uma mulher que senta na cadeira com uma tiarinha de flor e fala as maiores atrocidades. Entretanto, abre parênteses, ela é de Santa Catarina, fecha parênteses. É porque pessoas votaram nela. Esse tipo de cargo não é indicação. Então, conheça as pessoas que você estão votando. Não deixa para pegar santinho na hora, para depois passar 8 anos reclamando. Porque senador a gente vota em 2. Então, você vai votar no senador da mesma chapa, do mesmo partido? Então, você vai reclamar 8 anos da mesma coisa.
Então, gente, ó, senador 1, 4 anos. Senador 2, os outros 4 anos. Por isso que o senador, em tese, são 8 anos de mandato. Você vai, gente, 8 anos reclamando. Vocês se imaginam mais 8 anos desse Congresso? Então, a gente tem que começar a pensar em quem que a gente vai votar. Volto a dizer, de 12 partidos políticos, 8 partidos políticos que compõem o Congresso Nacional é de direita, extrema-direita, centro, e 4 são de esquerda. Por que que o Congresso Nacional cria leis beneficiando a eles? Será que de 594 pessoas e 273 empresários, 160 fazendeiros, seja o fato de o Congresso Nacional estar uma merda? É uma pergunta. Você, uma pessoa que você aqui de São Paulo, você acha que ter fazendeiros com isenção de agrotóxicos que não é equivalente ao que o SUS gasta com o tratamento do consumo desses agrotóxicos com as pessoas que utilizam isso? Você acha que um fazendeiro no Congresso te representa? E 160 fazendeiros no Congresso te representa? Começa a pesquisar qual partido desse fazendeiro, quais foram os projetos de lei que esses fazendeiros fizeram. E aqueles 273, você se identifica? O povo da Faria Lima deve se identificar, beleza. Quais foram as pautas, os projetos de lei, os PLs que eles fizeram para com a população? Você enquanto comerciante se sente mais representado pelos 273 comerciantes, beleza. Você acha que o que você gasta com taxas, juros, é a mesma coisa que eles gastam? Então, por que você se sente representado? Seio. Vamos pensar um pouco, né? Representação não é ter alguém que tem o mesmo serviço que você. Representação é ter alguém que trabalha para com você, que cria projetos de leis, ainda que não sejam aprovados, para te ajudar. E aí vocês se acham uma coisa mais old money, né? Uma coisa mais tipo político mesmo. Político que recebe 500 mil reais por mês do Daniel Vorcaro. E vocês não são. Vocês estão bem longe. Então, vale a pena votar em deputado Rios da Silva? Deputado que falta no trabalho, porque tem esse direito para fazer caminhada? Ô, peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, Posso continuar? Vai, Chupetinha. Amores, eu acho que se a gente tá falando com adulto, a gente tem que parar de gostar de pessoas que agem que nem criança, tá? Ter político infantiloide não é legal. Porque ele vai permanecer infantiloide durante todo o tempo, porque ele não vai amadurecer, porque ele anda com gente igual a ele, porque a outra pessoa que ficar no mandato dele depois, do senador 2, é que nem ele. Então o Congresso, além de ser infantiloide, é completamente inimigo do povo. E a gente fica, mas eu já não aguento mais. E você tá fazendo o quê? Você já pesquisou o senador que você vai votar? Você já pesquisou em opções de deputados federais? Por que ficar reclamando na internet e culpando o executivo? Ali, eu já falei, é burro, é ilógico. Então, não passe feio na internet. Não queira culpar o poder executivo de problemas que são criados no poder legislativo. Entendeu? Quem entende o básico de política vai achar você desinformada. Então, não seja desinformado, não tenha os olhos desatentos. Comecem ao invés de ficar gritando que tá tudo ruim, pesquisa por que tá tudo ruim. Pesquisa, gente, só para encerrar aqui. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho, na faculdade. O fenômeno de todos os engenheiros antigamente estarem trabalhando de Uber, né, com a chegada do Uber. Vender um sonho neoliberal. Ai, não! Na verdade, a gente pode ir muito mais atrás. Impeachment da Dilma. Quem entra no lugar? O nosso querido vampirão, Michel Temer. Michel Temer, antes de sair, faz uma reforma trabalhista. Correto? A reforma trabalhista que impõe
uma elasticidade, ou seja, te contrato via PJ, você é dono do seu próprio dinheiro. E o que acontece? Pessoas têm que complementar a renda. E aí, engenheiro que tinha um cargo, passou para pejotização, e aí o PJ, putz, mano, como que eu vou dar entrada numa casa? Não tenho FGTS. Olha só, pejotização. Então, para comprar uma casa agora, não tenho fundo de garantia, o FGTS, agora eu tenho o quê? Tenho que complementar a renda. Ah, eu vou fazer bolo de pote. Ah, eu sou lestes, eu boto cílios. Será que as coisas ficaram mais caras ou o salário mínimo, a questão do trabalho, foi muito vendido que ia incentivar as pessoas a estudar essa reforma trabalhista. As pessoas não têm tempo de estudar, porque no tempo livre tem que complementar a renda. Gente, e a gente pega, e essas consequências não é imediata. É depois de 10 anos, isso vai fazer 10 anos quase, essa reforma trabalhista. E essa reforma trabalhista virou pauta para o STF tá querendo aprovar a pejotização, que realmente é o fim da CLT. O fim da CLT é o fim do direito trabalhista, galera. A gente realmente está retrocedendo. E sabe por que a gente está retrocedendo? Por conta do Congresso Nacional. Então olha o círculo fechando no final. Mo, presta atenção, vida. Você não quer complementar a renda? Então se entenda trabalhador. Vai buscar o que o seu deputado, o que o seu político de estimação que você defende toda vez, que realmente parece que ele vai te dar um cargo. Vide o governador que foi cobrado da irmã do cara do Comando Vermelho. Querido, você falou que eu ia trabalhar na Secretaria da Educação. O governador prometeu no Rio de Janeiro. Você tá defendendo porque você vai receber um cargo que nem a irmã do CV? Não vai. Não, pai. Eles estão... Defender político é a pior bobeira, tá? Não faça isso. É feio, é tosco. Eles sempre vão te decepcionar, tá? Então, começa a entender que as consequências dos nossos atos... O voto, gente, o voto não é bobeira. O voto não é você chegar lá, pegar santinho de uma pessoa que tá cometendo crime político, que é boca de urna, e você... Não é isso, você pegar um santinho e votar. A não ser que você queira passar 8 anos reclamando e culpando o Poder Executivo, que vai olhar pra tua cara e vai rir. Por quê? Porque é um pensamento ilógico e burro, tá? Mas enfim, acho que me passei. É isso. Cala a boca, vai tomar no cu. Obrigada. Não se esquece de se inscrever no canal. A dicção, gente, de centavos. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, me xingar, entendeu? Todo comentário é válido. Obrigada. Para de ficar debatendo político, presidente. Para com isso. É idiotice. Não adianta nada ficar, a gente tem um presidente progressista e um Congresso Nacional totalmente fascista. Aí realmente, meus amores, né? Então vamos lá. Um beijo, obrigada, tchau!